Doutora Celiane, que é psicóloga e coach familiar, está aqui com a gente. Doutora, obrigada pela senhora ter vindo aqui. Me conte, birra é sinal de criança com falta de limite? Não. Birra não é isso, tá? Birra é um pedido de ajuda inconsciente da criança para lidar com a emoção. Ela não sabe pôr em palavras aquilo que ela sente. E como é que a mãe deve lidar naquele momento que ela está ali agitada? O que a gente pode fazer para tentar acalmar a criança? Tá. Primeiro, a mãe tem que observar os sinais, porque dá para evitar. A birra, o ataque de birra, ele acontece antes do choro, daquele choro incontrolável. Sim. Então, pode ser fome, pode ser sono, pode ser cansaço, pode ser um local muito agitado. Então, uma mãe, um pedido que não foi realizado, porque como ela não sabe lidar com essa emoção que ela está sentindo, ela vai expressar em forma de choro. Então, como é que a mãe pode fazer? Não vai ter uma dica infalível, mas a gente pode ter algumas dicas, né? Se a mãe estiver num local onde oferecer risco, ela tem que retirar a criança dali, independente da intensidade do choro. Ela tem que ficar calma. Porque difícil, o pai é o a gente exemplo. sabe que é difícil. Então, o pai é o exemplo, né? O pai é o exemplo. Então, quanto mais calmo você fica, mais fácil você vai resolver aquilo. Né? Tem que ficar calmo, falar baixo, não gritar, porque já pensou a distância de um adulto para uma criança e nunca, jamais bater. Porque depois, provavelmente, você vai se arrepender. Porque a força de um adulto já é grande. Ele, chateado, estressado, é bem maior. E retirar a criança do local, né, Aline? E acalmá-la, aconchegá-la. Depois que ela estiver calma, você abraça e fala que está tudo bem. Porque a criança tem que entender que você está querendo disciplinar o mau comportamento, né? Quando ele há. E não o que você sente pela criança. Doutora, e aquelas crianças que ignoram o que a gente fala? Às vezes você dá um comando, ela finge que não está ouvindo. Aconteceu uma vez a situação com a filha de uma grande amiga minha, ela estava brincando e a mãe falava, filha, vamos tomar banho. E ela, não, filha, vamos escovar os dentes. Na hora que ela chegou, eu disse, filha, vamos pro Teresina Shopping? Opa, mamãe, agora na hora. Eu ri muito, porque ela disse, ah, bonitona, então você estava me ouvindo. Quer dizer, quando foi de interesse dela, ela soube responder. Como é que a gente lida com uma criaturinha dessas, doutora? Assim, dependendo da idade da criança, existem os combinados. A criança tem que ter uma rotina, né? A hora que ela acorda, ela escova os dentes, como é a rotina familiar? Você tem que montar uma dica bem legal que eu fiz com meu filho, sugiro a algumas mães que me procuram, é fazer um quadro de rotinas. Acordou, escovou o dente, tomou banho, tomou café e tal, tal, que ele seja seguido. Isso, porque a criança ela precisa saber o que vai acontecer, né? Diferentemente da gente, planejar. E com relação a isso, o shopping. O shopping é muito legal, né, Aline? Então, as crianças, elas têm desejos, elas têm vontade. É como a gente, elas só são menores, mas é a mesma coisa. Então, os combinados, eles vão funcionar tranquilamente com crianças a partir de 2 anos de idade. Ótimo. Insistência, doutora, e depois que a mãe e o pai dão um comando, por exemplo, ela diz não, e aí o filho vai, tá, e a mãe está estressada, meu filho, eu quero que resolva. E aí, como é que a gente deve lidar? Ela dá um comando, depois a criança faz birra, a gente deve ceder, ou ela vai entender que se ela fez birra, deu certo? Como é que a gente trabalha isso? É assim, Aline, tudo depende da idade da criança, da situação e o contexto em que ela está inserida, né? Como é que a gente pode fazer? Ela vai colocar a opinião dela em todas as situações. A criança, ela também quer buscar a sua autonomia. Ela tem desejos, ela tem vontade, ela vai mostrar isso. Então, antes de disciplinar, de punir, de corrigir, você tem que se conectar. Ótimo. Conversa com teu filho, o que é que ele está querendo, como você pode trabalhar Conversa isso. sempre resolve. Leva ele para participar da situação. Ai, doutora, obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada muito pelo convite, obrigada. Aline. A senhora vai voltar mais vezes aqui, tá bom? Obrigada, agradeço.